Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Cláudia, você já pode começar a fazer o que eu estou falando, certo? Para o pessoal surdo que está aqui participar. Fazer o que eu estou falando, certo? Legal. Nossa transmissão já começou, tá tudo certinho aqui. Deixa eu colocar o meu não perturbe no celular. Beleza, pessoal? Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Sofia Golfeto e hoje é dia 7 de junho de 2022. E a nossa live está sendo às 15 horas pela disponibilidade das meninas que estão conosco aqui como convidadas. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que essa live vai ter um ritmo um pouco mais lento na minha fala, e eu preciso tomar conta disso, para eu não deixar as minhas convidadas malucas tentando acompanhar o meu ritmo de fala, certo? E pode ser até que a nossa live demore um pouco mais do que 1 hora, por conta dessa, digamos assim, mais devagar, né? Então, eu não sei. E tem tantas informações interessantes, eu acredito que teremos várias participações aqui, com dúvidas, né? Mas, enfim, será um papo bem agradável. Bom, a minha convidada de hoje é a Cláudia Viexorek, que está em cima na tela ao meu lado, fazendo a interpretação agora, e embaixo tem a Vanessa Quintino. Então, vai ter momentos em que a Cláudia vai responder as perguntas falando, e a Vanessa interpreta, e vai ter momentos em que ela vai responder com os sinais, com a Libras, e a Vanessa vai falar o que a Cláudia está respondendo, tá bom? É bom lembrar que tanto a Cláudia quanto a Vanessa são estudantes de Libras e estão aqui como voluntárias nessa live, justamente para que a gente possa passar mais informações para todos vocês desse mundo desconhecido, né? Para nós que ouvimos bem, um mundo desconhecido da Libras e dos surdos. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. A Cláudia é minha amiga desde os 12 anos de idade. Inclusive, eu ia mostrar algumas fotos para vocês aqui de nós lá, Petititica, mas eu achei melhor não fazer isso, senão eu ia tirar a concentração da Cláudia, entendeu? Então, eu falei, não vou mostrar nada. Deixa eu ver aqui, temos mais uma participante, Diane Aline. Eu acho que vocês conhecem. Legal. Bom, agora eu quero agradecer a presença de todos vocês. Curtam, por favor, o vídeo, compartilhem se vocês puderem, façam comentários aqui, se quiserem fazer perguntas também, tá? E para quem estiver assistindo a gravação, também peço que curta, comente e compartilhe, que isso me ajuda bastante. Deixa eu mudar aqui. Bom, pessoal, aqui na descrição do vídeo, eu tenho links tanto dos contatos delas, quanto de professoras, inclusive da Júlia, da Prof. Júlia está aqui, e tem também o link do site libras.com.br, um site bastante interessante para quem quiser esclarecimentos corretos e sérios sobre o assunto, ok? Depois que esse vídeo subir direitinho para o YouTube, eu vou inserir cards aqui de outros vídeos, links aí para vocês, e no final desse vídeo eu vou deixar para vocês a playlist de conhecimentos gerais, que tem tudo a ver com esse tema que nós estamos conversando, tá? E mais uma outra informação antes de nós começarmos. Eu estou tendo assim um embate bem legal, uma luta com o YouTube e o StreamYard, porque às vezes a live termina
e ela já sobe para o YouTube sem problemas. Mas, às vezes, ela fica dando aquelas travadas. Então, se eu assistir logo em seguida e ver que ela está travando, eu vou tirar do ar e volto com ela amanhã às 19h30, para que quando vocês assistam, ela corra normalmente. Se ela já entrar normalmente aqui depois da live, ela continua no ar e amanhã, então, eu só coloco os cards e a playlist, tá? Vamos ver aqui, Nádia, bem-vinda. Não sou desse mundo das Libras, mas apoiando e prestigiando minha super amiga Vanessa. Ai, que legal! Legal. Bom, pessoal, agora nós vamos começar falando com a Cláudia, e quem vai então interpretar a Cláudia é a Vanessa. Bem-vinda, Claudinha, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa É um tarde, olha, prazer estar aqui agradeço com muito. vocês. É, e eu agradeço muito você ter topado, né, de estar aqui comigo. E também eu esqueci de falar, porque é muita coisa, né? Foi a própria Cláudia quem sugeriu que nós tivéssemos aqui a intérprete, né? Para que a comunidade surda possa participar também e se comunicar conosco, tá? Então eu agradeço muito a sugestão, claro. Ah, de nada, de nada. Mas sabe, Sô, eu acho Hum, muito importante a gente estar conversando hoje aqui sobre Libras e sobre essa comunidade surda, porque você sabia que no Brasil tem mais de 10 milhões de surdos? E nossa. desses 10 milhões, 2,6 milhões não ouvem nada. Então, eu acho que é muito importante a gente bater esse papo hoje, né? Sim, com certeza. E uma coisa que provavelmente nós vamos falar mais lá para frente é que a única diferença da comunidade surda para as pessoas que ouvem é que eles só não ouvem. As demais capacidades todas continuam ali. Então, a importância das pessoas estabelecerem o contato com os surdos é gigantesca, porque nós temos potenciais pessoas importantes que já são, né, que já se destacam e outras aí chegando e vindo. Então, eu acho que é bem interessante mesmo. E eu agradeço a você, inclusive, isso já entra na nossa próxima pergunta, né? Agradeço a você por ter entrado nesse mundo. Nunca imaginei que você fosse entrar em contato com o mundo da Libras, né? Afinal, por que que você chegou no mundo da Libras? E fala um pouquinho de você, onde você mora, o que você fez antes de começar a estudar Libras. Fala um pouquinho para nós. Então, o meu nome é Cláudia, né? E é importante saber que eu tenho um sinal. Meu sinal é esse aqui, tá? E o que é isso, né? Que interessante. É que quando você começa a fazer um curso de Libras, você ouvinte, né? Começa a fazer um curso de Libras, você tendo contato com a comunidade surda, você ganha um sinal, que é como os surdos e os meus colegas que estão estudando, né, junto, vão se referir a mim. Então é como se fosse o meu nome, entende? Porque Uhum, senão cada vez tem que falar Cláudia. Aí só faz assim, né? entendi. Uhum. E como que você foi parar no mundo das Libras? Então, eu em 2018 eu comecei a fazer zumba. Lá no curso de zumba, eu conheci uma moça surda e eu queria demais conversar com ela, mas como é que eu ia fazer, né? Se eu não sabia Libras e ela era surda, como é que a gente ia conversar? Foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei, né, em Joinville, né? Eu estava morando em Joinville na época e comecei e resolvi fazer o curso de Libras. E assim eu entrei nesse mundo de Libras aí, graças a essa moça que tem o nome Aline, que eu acho que é Hum, a mesma que está ali, ó, que mandou já sério? uma mensagem ali. Uhum. Diane Aline é ela?
Não, não é o mesmo nome. Deve ser outra surda. Ah, que legal! É, tem uns nomes aqui bem diferentes da galera que costuma estar presente aqui nas lives, né? Mas olha, eu fico muito feliz com a participação de todos. Ô, Clã, agora, então quer dizer que antes você não tinha nada a ver com a Libras. No que você se formou e o que você fez até você chegar nesse momento de estar disponível para a Libras? Então, eu sou formada em psicologia, né? Trabalhei em empresas e depois eu trabalhei junto com o meu marido, que é médico veterinário. E foi assim que eu agora estou aposentada, né? Então eu tenho tempo para poder me dedicar a outras coisas. Certo. Legal, legal. Deixa eu ver aqui, passar para a próxima pergunta. Agora, pessoal, é, não, antes da gente ir para a próxima pergunta do nosso roteiro, diz uma coisa para mim. É errado falar surdo-mudo, certo? É, Por na quê? verdade, o próprio surdo, ele prefere que seja chamado de surdo, tá? Porque o surdo tem voz. Você escuta o surdo rindo. Você escuta o surdo rindo, então ele tem voz. Uhum. Ele só não, muitas vezes ele só não fala. Então ele não é mudo, né? Ele não fala porque ele não ouve, então ele não reconhece esse instrumento como fala. É isso? Isso mesmo. Assim, ó, Hum, geralmente os surdos que já nasceram surdos ou perderam a audição muito cedo, eles uhum, têm muita dificuldade em falar, né? Eles precisam, na verdade, eles não falam, eles oralizam. É diferente de falar. Então, sim. eles precisam ir num fonoaudiólogo, e esse fonoaudiólogo é que vai ensinar os sons que fica muito parecido com a fala, né? Uhum, hum. Então, o certo é a gente falar surdo, Surdo, eles não, digamos, se ofendem com isso. não. Provavelmente 99,9% da comunidade surda não é muda, certo? Porque pode Sim, até acontecer, sei lá, de repente um ou outro também nascer sem a capacidade da fala, né? Mas isso é sim, raro. pode. Uhum. E também não é correto a gente falar deficiente auditivo, porque o deficiente auditivo é aquela pessoa que tem uma perda significativa ou não da audição. Alguns têm uma perda tão grave que pode ir se, né, piorando aí ao longo da vida, que acabam não ouvindo nada. Mas o deficiente auditivo é aquele que ouve mal, seja lá em qual grau for. E o surdo é aquele que não ouve nada. É assim? Não, não necessariamente. Hum, O termo deficiente auditivo, isso é um termo médico, vamos dizer, né? Então, hum, dentro da comunidade surda, não faz a menor diferença se você é um surdo leve, moderado, profundo, se você não ouve nada, você está na comunidade surda e você é chamado de surdo. Não, hum, não tem assim diferença nisso ali. uhum. Tem alguém aqui, Silmara Feliciano Ribeiro. É com a Vanessa ali, ó. Que legal. Tá, deixa eu só mudar aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui o contato das meninas. Ó, vamos começar aqui com o contato da Cláudia. Para mim, a Clá. Bom, então, outra coisa, isso que você falou, quer dizer que a pessoa pode nascer surda ou ir desenvolvendo um nível de surdez. Então, quem nasce ouvindo aprende a falar, né? Isso Hum, mesmo, isso mesmo. Aí, e muitas vezes ele aprende a ler, ele frequentou uma escola, né? Então, uhum, isso facilita muito a comunicação. Já as uhum, crianças que nasceram surdas, essas às vezes os pais escondem, têm vergonha,
não conseguem lidar, né, com essa ansiedade, e a criança só vai ter o primeiro contato com o surdo já lá na adolescência, na juventude, né? Uhum. Não sabem Libras, inclusive, né? Sim, e outra dificuldade também é que acho que é uma coisa bem interessante para os pais, né, que têm crianças pequenininhas ou pessoas que pretendem, né, ter filhos, é ficar atento, porque muitas vezes a própria família só vai perceber que a criança é surda depois de um bom tempo convivendo com ela, né? E esse tempo inicial, essa infância bem pequenininha lá, de nenezinho até 1, 2 anos, é fundamental para a gente desenvolver, seja o que for, seja a Libras ou o contato com as pessoas, tem que ficar de olho, né, Clá? É isso mesmo. A gente conhece histórias de muitas crianças em que a família só percebeu depois de que elas estavam com 2, 3 anos. Uhum, Achavam que ela era preguiçosa, que, né, não aprendia a falar, mas uhum, daí percebe assim que está dormindo, a criança está dormindo, acontece um barulhão, bate uma porta, por exemplo, e a criança não acorda. Ela está ou não brincando com assusta, né? ela está brincando com um priminho e o priminho está evoluindo de tal maneira e você vê que aquela criança não fala. Uhum, Então, aí que os pais vão perceber e daí que eles vão para o médico, né? Vão procurar ajuda, certo, né? certo. Bom, então agora nós vamos trocar. Eu vou perguntar, a Cláudia vai responder em Libras e a Vanessa vai falar. Agora, pessoal, eu fiz uma coisa tão feia, eu esqueci de apresentar a Vanessa, né? Então, antes de eu fazer a próxima pergunta, vamos conhecer a Vanessa Quintino, que está aqui conosco e que estuda Libras junto com a Cláudia. Vanessa, bem-vinda. Olá, Desculpem. tudo bem? Olá, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a Cláudia o convite, essa oportunidade, né? Sophie, conhecendo aos poucos, dá para ver que é uma pessoa maravilhosa que fala sobre desenvolvimento pessoal e Libras nos desenvolve, né? A gente tá nesse mundo porque quer se desenvolver num ser humano melhor, né? A empatia nos faz um ser humano melhor. Com certeza. Eu sou Vanessa, formada em pedagogia, e foi em 2018 que eu conheci o mundo de Libras, né? Passei a fazer o curso básico na igreja. Uhum. Passei a fazer o curso básico na igreja com a professora Neia, né? Então, agradeço demais. Foi ela que me mostrou esse mundo de possibilidades, né? E me convidou, então, para começar a ajudar nas interpretações das missas. E eu me apaixonei. Amei essa possibilidade de dar acessibilidade da palavra de Deus aos surdos. E de lá para cá fui me desenvolvendo. Fiz o curso básico com a professora Neia, o intermediário. Aí depois encontrei o curso avançado com a professora Juliana, onde eu conheci a Cláudia. Né? Fazemos curso online, mas a nossa amizade assim é bem presencial, que uma ajuda a outra. E hoje eu estou aqui por convite dela, muito feliz. Tá. Agradeço a oportunidade. Uma curiosidade, que até a Cláudia vai. Você mesma pode responder, porque agora a Cláudia está interpretando, né? Sim. Você está em qual cidade? Eu estou em Joinville. Eu moro em Ah, você Joinville está e em faço curso em Joinville? Joinville. Sim, Que legal, saudades de Joinville. E a Cláudia está em a Cláudia está em Penha, certo? Penha. Pertinho de Joinville. Mora na Isso. praia. É, inclusive, quando, principalmente quando eu era adolescente, jovem, adulta, jovem, eu ia direto para Joinville, né, para poder ficar com a Cláudia, porque nós nos conhecemos em São Paulo, né? Então, olha, eu perdi de conta as vezes que eu fui para Joinville e nós aprontamos muito lá.
bons tempos, sabe? A gente andava a cidade a pé, nossa, a gente fazia muita coisa. E depois ela vinha para São Paulo também, isso nas férias, né? Ela vinha para São Paulo e aí a gente ficava juntas em São Paulo e depois ela voltava, e assim foi durante anos. Realmente uma irmã. Um Certo? prazer conhecer essa história. Bom, agora vamos lá, ó. Então, Cláudia vai continuar interpretando aí, mas ela que vai responder, tá, pessoal? E a Vanessa vai falar. Então, Cláudia, eu quero entender mais sobre a Libras, o que ela é, quando mais ou menos ela foi criada, por quem e por que que o Brasil usa uma língua diferente do que podemos chamar de uma língua oficial, se é que existe, né? Existem outras línguas de sinais em outros países. Como que funciona isso tudo? Então, lá atrás, Dom Pedro II, ele convidou um francês surdo de nome Rouet. Ele veio para o Brasil e criou a primeira escola para surdos, na cidade do Rio de Janeiro. No dia 26 do mês de setembro do ano 1857. Aí começou a receber somente homens, mas depois poderia ser qualquer pessoa, homens e mulheres, todo mundo podia participar, estudar. Até pessoas de outros países poderiam estudar nessa escola. Então, a Libras é uma língua brasileira de sinais. E, além dela, tem em vários países 97 línguas de sinais diferentes. Própria de cada país tem a sua língua de sinais. Ah, uma curiosidade. Nos países que falam a língua portuguesa, tem a sua língua de sinais própria. Não é a mesma da língua brasileira de sinais. Então, a nossa Libra de Sinais foi criada pelo francês. E nos Estados Unidos, a ASL também foi criada por franceses. Interessante, né? Então, tem alguns sinais parecidos a Libra de Sinais com a ASL, mas isso não quer dizer que são iguais, são diferentes. E a Libra de Sinais, as Libras foi evoluindo na comunidade surda, e cada palavra é criada de acordo com o tempo, vai transformando. Por exemplo, a palavra inclusão. Antigamente, o sinal dessa palavra era assim, uma mão posta sobre a outra. Mas o surdo ficou pensando, uma mão em cima da outra, parecia que uma pessoa é melhor que a outra, sabe? Então, eles pensaram e escolheram um outro sinal. E agora é uma mão próxima da outra, do lado da outra. No Brasil, no ano de 2002, a Libras foi reconhecida como uma língua oficial dos surdos.
eles têm o direito de aprender essa língua como a sua primeira língua, depois que eles aprendem o português. Em 2021, os professores bilíngues foram reconhecidos profissionalmente. Então, significa que a língua, ela é como uma outra língua qualquer. Por exemplo, nós, brasileiros, falamos o português. Se a gente vai viajar para os Estados Unidos e nós não sabemos falar inglês, nós vamos ter uma dificuldade de nos comunicar com o povo lá. Então, a língua de sinais é a mesma coisa, porque cada país tem a sua própria. Ou seja, o próprio nome diz, é uma língua, né? Então, penso eu que quando, por exemplo, um surdo brasileiro vai viajar para o exterior e ele não sabe falar a língua daquele país para onde ele vai ter a mesma dificuldade que nós temos indo viajar sem saber falar a língua daquele país. É assim? Pessoal, isso aqui é sim, certo? E isso aqui é S de Sofia. Pô, eu já sei falar duas coisas. Falar não, né? Legal. Tá, peraí, pessoal, deixa eu ver aqui. É muita. Ah, eu vou fazer uma pergunta aqui que está fora do nosso roteiro, tá, meninas? E aí, a Cláudia vai responder e a Vanessa vai continuar interpretando, tá bom? Nós conversamos, né? Nós fizemos uma reunião antes de fazer essa live, porque ela está sendo uma coisa inédita tanto para elas quanto para mim. É a primeira vez que elas estão em público, que não na comunidade surda, falando, interpretando, certo? E para mim é a primeira vez que eu tenho contato com esse tema e que também tenho 3 pessoas na live, né? E logo de cara, 3, aonde não são as 3 que estão falando, né? Tem essa coisa toda. Então a gente precisou conversar antes. E aí eu fiz uma pergunta que eu acho interessante. Hoje, né, agora eu já sei que as pessoas que trabalham com a interpretação, elas já são profissionais, né, Clá? Isso. Aham. São. E São. como que funciona isso, por exemplo, que a gente vê na TV, que tem aquele quadradinho e entra e sai o povo dali? O que acontece? Como que é isso? Deixa eu antes explicar, a minha internet, ela tá travando, mas tudo bem, tá? Tô escutando muito bem, tá? Tá. Nossa, eu não vi travar, não. Não, tudo bem. Tá. Então, assim, você perguntou a respeito daquele quadradinho e que tem trocas, né? Isso. Isso. É porque na Libras, a gente não está só fazendo uma tradução de palavrinha por palavra. Você escuta o que a pessoa está falando, entende e faz os sinais de uma forma que tenha só o conteúdo. Você não está fazendo português sinalizado, entende? Libras é uma língua por si só, como o inglês. A gente não traduz palavra por palavra, na Libras também não. Uhum. Então, quer dizer que a pessoa que está fazendo a interpretação, ela não está trabalhando só mentalmente, porque além dela ter que interpretar o que a pessoa está falando, como qualquer outro tradutor, por exemplo, ela também tem que gesticular, porque é uma língua visual. E suponho eu que essa quantidade de coisas juntas acaba cansando. É por isso que o povo troca. Isso. Geralmente eles ficam em torno de 30 minutos, aí Aham. troca, aí a outra pessoa assume 30 minutos e troca também. Hoje nós aqui estamos fazendo esse jogo, um pouquinho a Vanessa faz, um pouquinho eu faço, e eu acho que é normal essa confusão aí, acho que faz Sim. parte. Com Depois vai.
Beleza. Agora eu vou fazer outra pergunta. A Cláudia vai responder em Libras e a Vanessa vai falar conosco, tá? Então, Vanessa, a pergunta que você vai já interpretar aí para depois a Cláudia só responder é: como que uma pessoa faz para aprender Libras e quais os níveis de formação da Libras? Hoje em dia está bem mais fácil. Tudo bem? Trancou tudo aqui, mas tudo bem. Não, é que, na verdade, era para você. Você interpreta. Tá. Vai, manda. Então, hoje em dia, a igreja ensina Libras. Por quê? Também. É fácil de procurar nas escolas, encontrar. Então, nas escolas é fácil de procurar. Você procura, tem curso básico, intermediário, avançado, de comunicação, de práticas, de interpretação e tradução. E o que mais? Clá, mas espera um pouco. Esse que você está falando, escolas, é como se fosse, por exemplo, uma escola de inglês? É uma escola que você vai lá e se inscreve e faz o curso. Tá, mas pelo que eu entendi na resposta anterior que você deu, as escolas todas no Brasil hoje já tem que ter um tradutor, né, um intérprete, perdão, para poder, então, os surdos estarem lá na escola naturalmente, normalmente, é isso? Então, curso de Libras para ouvinte. Isso, parece igual o curso de inglês. Uhum. Você falou que antes, nós falamos antes que as escolas têm professor bilíngue, né? Sim, temos, agora precisa, tem que ter. Então, se uma criança surda chega na escola, às vezes, não sabe Libras. Então, como que ela vai ter acessibilidade aos conteúdos? Como é que ela vai ter comunicação na escola? Com os amigos, com outros alunos, professores? Porque às vezes a família, mãe, pai, não sabem Libras. Uhum. Nunca souberam os sinais, então fazem sinais caseiros, simples. E aí a criança chega na escola e vai aprendendo Libras, abrindo a mente para esse mundo, se desenvolvendo. Porque a Libras é uma linguagem, uma língua muito rica. Uhum. Nossa, continua. Então, hoje o ouvinte pode encontrar escola em todo lugar. E o surdo pode fazer o que ele quiser no futuro, estudando. Ele pode estudar. Uhum. Procurando. E é interessante porque quando a gente presta atenção nos sinais, tem muita coisa que a gente consegue entender, justamente porque o corpo fala, né? Inclusive, eu vou fazer uma live daqui uma semana, né, 15 dias, se eu não me engano, falando sobre o tema O Corpo Fala, tá? Não tem nada a ver aqui com o nosso assunto, mas
a maneira como nós nos expressamos corporalmente é muito significativa também, né? E eu lembro que na nossa reunião vocês falaram que, inclusive, existem faculdades de Libras. É isso, Cláudia? Sim, tem Faculdade de Letras Libras. Hum. Tanto o ouvinte quanto o surdo pode estudar juntos. Caramba, é muito interessante. E vocês têm professores surdos? Sim. Nossa professora é surda. E ela também convida surdos para participar do curso, para a gente estudar juntos, e é muito bom. Que legal, que legal. Bom, agora, Cláudia, você vai responder falando normal e a Vanessa interpreta, tá bom? Conta pra gente como que está sendo a sua experiência, como que você interage com os surdos, né? Como que eles recebem essa convivência e o que você está trazendo de ensinamentos para a sua vida, estando em contato com eles. Assim, ó, tá sendo uma experiência muito emocionante, porque cada vez que você tem o contato com o surdo, na vida real, vamos dizer, né? E você percebe que você consegue se comunicar, é uma experiência muito gratificante. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava, quando eu trabalhava com meu marido, e ele era veterinário, aí chegou um dia um moço surdo para conversar, e ele tinha um monte de dúvidas. E eu achei o máximo, que eu estava no básico ainda, fazendo curso na parte básica, eu consegui conversar, eu consegui explicar para ele sobre vacina, sobre remédios. Nossa, foi uma experiência muito legal. E daí depois até a esposa dele, que também era surda, também veio na clínica para conversar e tirou um monte de dúvidas. Aproveitou e fez até a vacina do cachorrinho dela. Foi muito legal. Assim, ó, a gente precisa perceber que o surdo, ele é uma pessoa capaz, igual o ouvinte, né? Ele pode estudar o que ele quiser, ele pode trabalhar, ele pratica esportes, ele namora, ele casa, ele tem filhos, né? É igual as pessoas ouvintes, ele não tem uma limitação para isso, né? Uhum. É interessante, eu até esqueci de falar no começo do vídeo, aqui no final dessa live, eu vou deixar o vídeo que eu coloquei ontem, que toda segunda-feira e quinta às 19h30 entra vídeo no meu canal. E eu sempre, de segunda-feira, faço a introdução do tema da live da terça. E eu falei exatamente sobre isso, porque ser surdo é você não ter um dos 5 sentidos. Assim como a pessoa que nasce cega ou que acaba desenvolvendo uma cegueira ao longo da vida, né? Mas o fato de você não ter um dos 5 sentidos físicos, né? Que nos conecta com o nosso meio, com o nosso espaço aqui de terceira dimensão, não significa que você está limitado, né? E as pessoas, muitas vezes, seja lá por qual diferença for com relação a, entre aspas, como eu falei ontem, a maioria das pessoas, elas acabam se retirando da sociedade e do meio, quando, na verdade, não tem nada a ver, porque a potencialidade da pessoa está dentro dela, está na mente dela, não importa se ela ouve, se não ouve, não é assim, Clara? É assim mesmo. E a gente percebe que se ele for estimulado, se ele for incentivado, se a família disser vai, você consegue, vai em frente, nossa, ele pode ter o que ele quiser, ele pode ser o que ele quiser, né? Uhum. Hoje mesmo, nós conhecemos de manhã
a Vanessa e eu, é uma moça surda que ela é atriz. Então, ela contou a história da vida dela, as dificuldades no começo, e como ela foi se desenvolvendo, que depois ela foi para o teatro, tudo surda, ela nasceu surda. Ela foi para o teatro e depois ela foi parar na Netflix. Tem uma série na Netflix. E Aham, tem uma como, série. como Tem, faz? é, Como que é? alguém viu ela, né, no teatro e convidou para ela participar como figurante, né, num vídeo, porque eles estavam precisando de uma pessoa surda. Aí ela foi lá como figurante. Aí alguém viu e pensou: ó, eu acho que essa moça tem potencial. E convidou, e ela é uma atriz, ela é uma personagem principal nessa série da Netflix, que o nome é Crisálida. É uma série brasileira. É muito legal. Quem tiver curiosidade, quiser assistir, eu já assisti faz tempo, é muito legal. Tá, mas daí ela interpreta um Não, personagem surdo. isso mesmo. Isso mesmo. São Entendi. vários personagens surdos e eles é uma história, né? Tem vários Aham. episódios, é uma história muito legal. Fala de inclusão, fala dessas dificuldades, né? De interação com a família, aceitar o filho surdo, enfim, é Ah. muito legal, muito esclarecedor. Então, claro, mas você sabe que é uma coisa interessante, porque esse negócio da família incentivar e dizer para a pessoa, vai, você consegue, você pode, não é uma coisa que acontece só com os surdos ou com alguém que é diferente por algum motivo. E isso tem a ver diretamente com o tema do canal, que é o desenvolvimento pessoal. Nós crescemos sempre num ambiente onde normalmente as pessoas não nos incentivam. E isso não é uma crítica a pais e familiares. Eles querem nos proteger tanto que eles acabam, muitas vezes, tirando os nossos sonhos por medo da gente tentar fazer alguma coisa e não conseguir realizar e quebrar a cara, né? Então, é num sentido de proteção. Então, essa coisa, essa orientação que a Cláudia deu de dizer, olha, vai, você consegue, serve para qualquer pessoa, porque muitas vezes, quando nós somos crianças, nós conseguimos imaginar e ter sonhos na nossa cabeça que, conforme a gente vai ficando adulto, eles vão esmorecendo até por uma falta de incentivo e por barreiras que vão sendo colocadas. E aí, quando você vira adulto, você acaba deixando aquilo de lado porque você mesmo já se convenceu, por tudo que você ouviu, que aquilo era impossível de ser realizado, quando na verdade não é. Se a pessoa tem dentro dela aquela vontade, aquela determinação, nada mais justo do que a família, as pessoas que estão próximas, incentivarem e apoiarem. Porque se a pessoa quebrar a cara na primeira vez e ela realmente quiser, ela vai continuar tentando até no momento que ela vai conseguir. Inclusive, isso me lembrou uma história, vocês devem conhecer, de uma corrida que ia ter no vilarejo, sei lá, na China, não me lembro aonde, e tinham vários corredores, crianças, e um deles era surdo, e ele não treinava, não nada, e ele resolveu ir. E todo mundo dizia que ele não ia conseguir, e ele ganhou de todos os outros meninos justamente porque ele não ouvia. Então, ele não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, e ele foi lá e ganhou. Vocês conhecem essa história, né? Aham. Conhecemos, aham. Muito linda, né? E vocês comentam sobre isso na comunidade, claro? Assim, Sofia, quando a gente fala de incentivar e vai, você consegue, principalmente com relação à comunicação, né?
Eu tinha falado lá atrás que tem famílias que têm vergonha de ter uma criança surda, escondem a criança, não aprendem Libras. Então, a criança não se comunica, ela mal sabe falar em Libras, que dirá em português e que dirá fazer parte dessa sociedade. Então, quando a gente fala de que a família está ajudando e incentivando, é principalmente com relação à comunicação. Então, a criança ela aprende a se relacionar com a sociedade, com os amiguinhos, desde a escola, com os amiguinhos, com os professores, e ela consegue se desenvolver. Então, as barreiras que são nossas, do ouvinte, elas são um pouquinho diferentes para quem não tem como se comunicar. Então, a Libras veio assim para ajudar muito, né? E é graças a Libras que o surdo consegue chegar aonde ele quiser. Uhum. Tá, e diz mais uma coisa, ao longo do tempo aí, vamos colocar nesse século, né, dos últimos 20 anos por aí, aos pouquinhos a Libras foi conquistando seu espaço, digamos assim, na sociedade, né? Você tem a sensação de que em algum determinado momento ela acabou sendo um boom, aonde hoje a gente olha para a TV e acha natural ter uma pessoa ali fazendo a interpretação? Sim, sim, é verdade. Eu acho que nos últimos 3 anos, vamos dizer, né? Uhum. Tudo que acontece na televisão, políticos, assuntos sobre educação, tem sempre uma janelinha ali com alguém interpretando, se é que o intérprete não está do lado, em pé do Sim. lado ali, participando e traduzindo tudo na hora, para ter acessibilidade e reconhecer, né, a Uhum. importância da inclusão do surdo em todos os assuntos, né? Sim, sim. Do meu sentimento, o que eu percebi é que desde que o presidente Bolsonaro assumiu, a Libras tomou um vulto bastante grande, porque, se eu não me engano, a Michele Bolsonaro, ela trabalha direto, né, com a comunidade surda, entre outras, mas pelo que eu entendi, essa coisa toda veio, porque toda vez que tem alguma coisa do executivo acontecendo, sempre tem um tradutor. E eu acho aquele intérprete, perdão, do Bolsonaro, eu fico olhando para aquele cara, eu falo como ele consegue, porque não é fácil você conseguir, como você falou, você tem que entender o que a pessoa está falando para que você possa trazer a mensagem e ser claro. E ali tudo acontece, vai acontecendo, né? Vocês sabem quem é aquele rapaz? O nome dele eu não sei. Eu Ah, acompanho no Facebook a Rosângela, né? ah, Que é a moça que está nas lives do Bolsonaro. sei, eu sei quem E é. aí, Eles estão aí a gente ficando acaba. famosos. Ah, Mas assim, ó, as pessoas podem até ter mostrado interesse ou curiosidade, né, na Libras. E pode até ser que tenha mais pessoas realmente se matriculando em cursos, mas uhum, não tem assim uma grande diferença de antes para sim, agora nas pessoas que continuam, né? Que entendi. continuam o curso, assim. Então, tem muitas pessoas que acabam desistindo, não era o que estava Uhum, pensando, acha difícil, né? é. Porque você vê na televisão acontecendo, você pensa, eu também quero, né? Mas E não é não é bem assim, né? assim, tem que estudar bastante. Aham. É como aprender a Nós falar uma temos que língua estudar. nova, Aham. não é? E é legal, porque eu acho que o mais legal é que a comunidade surda se sentiu participando Isso, do isso. processo. E Isso faz. aí, ah, isso o Não é quê? isso mesmo.
Uhum. É isso, né? É E isso, é aí, isso. tipo, um ano e pouco depois, ainda veio o tal do pandemônio aí, o que também eu entendo que colaborou, porque a gente já estava num processo de ter a participação de um intérprete, e de repente você começa a ver um monte de live de artista ou de programas e tudo, já com o quadradinho ali. Então, é aquela velha história, né? Não existem, as coisas não vêm só para o lado ruim, a gente tem o lado bom para enxergar. Então, realmente, nesses últimos três anos e meio, eu entendo que a comunidade surda se sentiu muito mais participativa em todos os sentidos, né? Tanto daqui da sociedade do Brasil como do mundo todo, do que era antes, e isso é um caminho sem volta, né? Eu gosto de uma frase assim que a sementinha, né, da curiosidade de aprender Libras, ela é plantada todos os dias. Você liga a televisão, tá lá, né, o Uhum. intérprete. Então, cada um tem o seu tempo para decidir se vai querer aprender, se vai ter curiosidade em conhecer, pelo menos, do que se trata, né? E Uhum. isso faz toda a diferença para o mundo do surdo, né? Com certeza. Agora, uma curiosidade minha, claro. Hum, Por exemplo, como que. Talvez eu vou fazer uma pergunta meio estranha. tem problema. Como que uma pessoa que ouve, né, se aproxima para conversar com um surdo sem saber falar Libras? Como não dá uma mancada? Você entende? Porque eu até comentei no vídeo ontem também que muitas vezes as pessoas normais, né, que têm, vamos supor, os cinco sentidos, elas acabam não se achegando a pessoas com alguma coisa diferente por conta que a gente mesmo tem medo. Sabe, não é Sim. porque eu não quero, não, é uma insegurança da gente, então você não sabe como chegar. Eles Uhum. têm essa sensação ou para eles tá nem aí? Eu diria assim, ó, a maioria deles, eles são muito receptivos a qualquer Sim. tentativa de comunicação. Por exemplo, eu trabalhava em RH, então eu recebia candidatos para as vagas, de vez em quando aparecia um surdo. Nem pensava, eu nem sabia que existia Libras. Então, como que a gente fazia? Escrevia. Eu Ah, escrevia tudo num papel, entregava, ele escrevia e a gente ia conversando, escrevendo. aham. Hoje tem o WhatsApp, então facilitou muito, porque assim, quem sabe português, né, o surdo que Hum, sabe português, ficou muito mais fácil de se comunicar com o ouvinte. E o uhum. surdo entre si, eles usam o WhatsApp tudo ali, né? Ele se tá lá conversando pelo celular, ele não precisa escrever, né? Ele faz Que só nos sinais no legal. celular, e isso foi Ah, assim, nossa, uma mudança na vida deles, com certeza. que legal, que é muita coisa, né? É aquilo que eu sempre digo, a evolução, ela traz muitos desafios, mas também traz coisas maravilhosas, né? E o WhatsApp é fruto aí da tecnologia e está ajudando, né? Agora eu vou ler aqui uma pergunta, tá? Ou uma colocação, não sei, da Jéssica Kress. Está tendo muita procura no curso de Libras, porque aumenta a pontuação de um candidato a concurso público se ele souber Libras, principalmente para os candidatos que são da área da saúde. Olha aí que interessante. É Vocês verdade. conhecem a Jéssica? Sim, não, eu não sei Sim? quem é. Não? Que legal. Você conhece, Vanessa? Não? Então, Jéssica, bem-vinda, grata aí pela orientação, né? Bem interessante. Pessoal, eu acredito que daqui a algum tempo, né, a Libras vai acabar sendo até uma coisa tão natural,
de usos, né, em todos os lugares, que mesmo as pessoas que não vão aprender vão conseguir se comunicar basicamente de alguma forma, né? E sempre mantendo aquela coisa de prestar atenção que todos nós falamos com o corpo. Ontem no vídeo até dei o exemplo da criança surda, ela imita um cachorro tipo abanando o rabo, e a criança que ouve, ela faz au au. Mas a gente olha para a criança, a gente sabe que ela está se referindo a um cachorro. Nós somos muito visuais e usamos muito o corpo para falar, né, Clara? Isso mesmo. E assim, ó, a criança surda na escola, ela está dentro de uma sala junto com crianças ouvintes. Sim. Então, essas crianças que estão ali junto com a criança surda, elas já estão tendo a oportunidade de aprender Libras também. E isso, assim, começando pelas crianças, devagarzinho a gente vai chegar no mundo melhor, com certeza. Sim, com certeza, com certeza. E, claro, você quer acrescentar alguma coisa que eu não falei, ou trazer alguma outra informação, curiosidade, sei lá? Fica à vontade. Aqui hoje, nós fizemos uma parte em que eu falo e a Vanessa interpreta. Uhum. E a outra, teve uma parte em que eu sinalizei e a Vanessa falou. Por que que a gente fez isso? Porque quando a gente aprende Libras, a gente não está preocupado só em conseguir conversar com o surdo, ou seja, passar uma informação do ouvinte para o surdo, entende? A gente também precisa ser a voz do surdo. O surdo pode precisar passar uma mensagem, ou ele quer falar alguma coisa, ele vai num médico e ele precisa dizer para o médico o que está acontecendo. Então, é o intérprete de Libras também que vai fazer a voz. Por isso que nós fizemos essa troca. Às vezes eu sinalizava e a Vanessa falava, e às vezes eu falo, né? E a Vanessa faz os sinais. Uhum. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, isso Uma via mesmo. de mão dupla. E é interessante isso daí que você deu um exemplo, né, de um consultório médico, por exemplo. Pessoal, é um nicho de mercado, tanto de trabalho quanto de visão empresarial, porque a partir do momento que você é um empresário e você abre a possibilidade de uma pessoa da comunidade surda frequentar o seu estabelecimento, seja ele uma loja, uma clínica médica, não importa o que, você está trazendo um público muito específico que não se sente bem atendido no sentido de não se fazer entender em outros lugares. Então, para quem é empresário, né, para quem gosta, não precisa ser o próprio empresário, ele pode contratar alguém, colocar um determinado período. Pessoal, toda terça e quinta, aqui de tal hora a tal hora, temos atendimento com um intérprete de Libras, então a pessoa pode ir lá naquele horário específico, né? E também abre aí a possibilidade de pessoas que se identificam com essa forma de se comunicar, de estudar, lembrando que toda vez que você vai aprender uma língua nova, existe lá o pré-primário, o primário, o ginásio, o colegial, é normal, e você daqui a algum tempo estar apto para prestar serviço para, por exemplo, esses empresários. Isso mesmo, isso mesmo. Deixa eu ver. Aqui a Iris é lá de Pouso Alegre, minha amiga da Latasa. E falando isso, Cláudia, eu lembrei de uma coisa. Eu falei que eu vou fazer uma live com o tema O Corpo Explica, que é com a Regiane Abraão. Ela fez a formação dessa forma de avaliar a personalidade de uma pessoa tal, que hoje está conhecido aí como O Corpo Explica. Mas isso, ela já esteve comigo, inclusive, ano passado, mas isso me lembrou uma coisa, ela também fala, interpreta Libras. Nossa, hoje ela mandou um zap para mim, ela viu, né, que o tema da live ia ser esse, e ela ficou muito feliz, ela pediu para mandar um beijo para vocês, ela é professora,
tá? Ela dá, Nossa. ela nem sei, nem me lembro do que ela é professora, mas ela dá aula, mas ela também é formada em Libras, e aí eu já nem sei qual é o nível da formação dela, que ela também já está que nem vocês aí, mais avançado, né? E uma curiosidade, vocês estão no nível avançado, é isso? Não, a gente já passou do avançado, Já. tá? Onde Já vocês passou estão do agora? avançado, estamos no interpretação, práticas de interpretação e tradução de Libras. Só que assim, você pensa, depois que eu fizer isso aí, eu tô pronta para ser uma intérprete? Não, Acho que não, vocês nunca estão tá, vendo. né? É, a gente, assim, ó, vocês tenham paciência, por favor, nós estamos estudando, nós somos alunas ainda. Então, assim, nós temos um caminho ainda para né, para estudar Uhum. muito para poder ficar parecido com esses que vocês veem na televisão. Mas a gente já consegue transmitir a mensagem. Então, Muito bem, aliás. mesmo que a gente faça um sinal errado por causa do nervosismo, né? Por causa da live. Então, mas a gente consegue se fazer entender, né? As pessoas conseguem entender. Pode parecer um pouco confuso, mas eu tenho certeza que se tiver algum surdo assistindo a gente, ou que vai assistir depois, ele vai conseguir entender do que a gente estava falando, os exemplos que a gente deu. E esse é Uhum. o objetivo, é Sim, conseguir com a comunicação e a acessibilidade, né? sim, sim. E diz uma coisa: então tem o básico, o intermediário, o avançado, aí vem essa prática de interpretação aí, essa parte que vocês estão. E se vocês quiserem, por exemplo, fazer a faculdade, vocês já estão preparadas para fazer o Ah, vestibular? Como é que é isso? não, não tem nada a ver. Ah, não? A faculdade de letras libras, você Ah, só precisa ter estudado até o segundo grau, normal. Não tem nada a ver com você saber hum, Libras antes. hum. Lá na faculdade, você vai aprender um pouquinho. Nesses cursos que a gente faz, a gente aprende muito mais, Oxe, né? não E depois, entendi, não, então. não, assim, ó, deixa eu explicar. No começo, quando começa as aulas na faculdade, você pensa que vai chegar todo mundo lá já sabendo Libras e que as aulas vão ser em Libras e tal. Não é verdade. Você vai começar com todos aqueles conteúdos de uma faculdade mesmo, Sim. faculdade de letras, né? Aí depois os alunos vão se desenvolvendo, só que eles vão ter um conhecimento técnico. Nós aqui nesses cursos, a gente aprende a transmitir a informação, né? E a Letras Libras, você pode ser professor de Libras, você pode ser professor em qualquer faculdade como intérprete. Então, ele te capacita para esse tipo de coisa. Pedagogia, né? Você estuda Ah, pedagogia para ser professor. Você vai ser um professor de Libras nesse nível, você faz uma faculdade de Letras Libras para poder ser professor. aham. Entendi. Quer dizer que o legal seria a pessoa estar na faculdade e também estar fazendo esses cursos que vocês fazem, vamos supor, se for do interesse dela. Eu vou fazer uma comparação. Hum, Você quer fazer uma faculdade de medicina. ah, Se você antes fez um curso de técnico de enfermagem, você vai ter alguma facilidade que o aluno que entrou na faculdade de medicina não tem. uhum, Né? Então, os nossos cursos de Libras, eles nos preparam, entende? entendi. Mais ou menos, mais ou menos. Aham, entendi. Bem interessante. E a Diane Aline aqui está dando parabéns por essa live, muito esclarecedora de um jeito simples. Olha, Diane, era o que a gente queria, né? Trazer um pouco de informação para todos nós, inclusive para Euzinha aqui também, né? Porque é um mundo bem
digamos, diferente daquele que normalmente nós habitamos, né? E eu agradeço muito, Cláudia, agradeço a Vanessa também, só que até para o nosso encerramento aqui, né? Nós temos aqui um roteirinho para eu não comer bola, né, gente? Então, eu não sei se existe essa expressão para um surdo, comer bola. Não, é diferente, tá? Ah, As nossas expressões em português também precisam ser adaptadas, ah, porque senão você vai dizer assim, ó, comer uma bola. ah, Não faz sentido, né? sei. Ah, Então você precisa traduzir, dar um significado para o que isso significa. Por entendi. isso que a gente fica Nossa, cansado depois que você faz a interpretação, entendi. porque você tem que pensar, né? Gente, então deve ser complicadíssimo ser um intérprete de Libras em Minas Gerais, porque a quantidade de expressões que vou dar, comer bola é dar uma manota, por exemplo, como é que você vai traduzir um negócio desse? Um trem, nossa senhora, você fala trem o tempo inteiro. Vocês conhecem algum intérprete de Libras mineiro? Acho que não. Não? Bom, olha, aqui no canal eu tenho vários seguidores, muitos mesmos lá de Minas. Quem sabe alguém lá conhece, inclusive a Iris, que está aqui, ela é de lá, né? Quem sabe vocês acabam conseguindo um contato aí, né? Eu acho que seria Isso, bem interessante, isso. tá bom? Uhum. Ó, a Júlia também está passando aqui. Um beijo para vocês. Foram muito bem, orgulhosa de vocês. É a nossa professora. Da Prof. Ju, a Jéssica também, tá? Sou aluna de Libras básico com a Prof. Ju. Nossa, tá cheio de aluna aqui, né? Então, Uhum. vamos lá, claro. Eu agradeço a sua presença, tá? Conforme for, se vocês um dia acharem que, sabe, poxa, ó, tem alguma coisa legal para contar, para falar, é só falar para mim que nós voltamos aqui novamente. Eu fico muito grata pela sua presença, claro. Posso fazer um finalzinho? Que eu Claro, queria, assim, ó, eu queria agradecer você, né, de ter convidado a gente para isso não estava conversar no sobre roteiro. livros. Então, assim, para agradecer, né, que você convidou a gente, queria agradecer a Vanessa, né, que aceitou esse desafio, né, de participar aqui com a gente. Queria agradecer a professora, eu tive aulas com a professora Cibele Barreto, eu tive aulas, estou tendo aulas ainda com a Valéria Trindade, e comecei o curso com a professora Juliana, estou no curso até hoje, vou continuar por um bom tempo ainda, professora Juliana Cipriano, né? E queria mandar um beijinho especial para Andressa, que ela ia participar hoje aqui com a gente, mas teve É. um probleminha aí, não deu para participar, mas vida que segue, né? Bom, e agora a Cláudia vai fazer a interpretação, porque eu vou agradecer então a Vanessa. Olha, Vanessa, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter aceitado o convite da Cláudia, né? Porque sem a sua participação, acho que a Cláudia ia ficar doidinha aqui, né? Porque ela ia querer responder e interpretar ao mesmo tempo, não ia prestar, né? Então, muito grata pela sua presença, com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, né? Foi incrível, assim, tudo como foi conduzido. Agradeço o nosso treino, que a gente pôde, né, interagir. Na hora a gente fica bastante nervosa. Agradeço os comentários, né? A professora Juliana, maravilhosa, nossa professora, a Diane, nossa colega de turma. Agradecer a Andressa, né? Que no começo a gente estava na interação, ela teve um outro compromisso, e mesmo assim nos ajudou muito, né? E essa força maravilhosa da nossa turma de práticas de interpretação. Agradecer a professora Rosineia, Neia, que foi a pessoa que me mostrou esse mundo maravilhoso de Libras, né? Poder dar essa acessibilidade, entender que a empatia é um valor humano, é muito bom. Então, por mais pessoas que queiram entrar nesse mundo, a gente diz sim, né?
Muito obrigada. Legal. E eu acho interessante trazer a experiência da Vanessa também, porque ela trabalha na igreja, né? E eu entendo que as igrejas são, como elas falaram aqui, um local bastante interessante também para trazer esse conhecimento, essa convivência e incentivar tudo isso, né? Tinham várias pessoas aqui participando da live que acho que são da sua igreja ou estão lá com você, enfim, tá? Ah, sim, desculpa. Perdão, só complementando, agradecer a Silmara, que ela é mãe de um catequizando meu, que eu já fui catequista do primeiro filho dela, então, assim, é uma relação familiar. Então, Sil, da família catequizando, assim, um beijão. Ah, outro pessoal que eu não posso esquecer, Pastoral dos Surdos, muito obrigada. Vocês são essenciais na minha vida também. Legal. A minha irmã, Bom, beijo, beijo, minha Anaída, acabou de aparecer. legal. Bom, pessoal, olha, eu não vou anunciar a próxima live, eu falo no meu vídeo de quinta-feira, para não cansar as meninas aqui, porque até explicar o nome de quem vai participar é complicado, então, no vídeo de quinta eu trago para vocês, só antecipo que o assunto é desenvolvimento pessoal, tá? Eu agradeço a presença de todos, agradeço vocês duas, tá? Claro, foi um enorme prazer, fiquei muito feliz que você aceitou aqui o meu convite, né? Pensei que ela ia ficar meio assim, mas ela foi 10, tá bom? E eu desejo a todos vocês uma excelente semana, muita paz, dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para vocês e até a próxima live, pessoal. Tchau, meninas. Valeu. Tchau.